noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? É uma frase tão simples, mas tão poderosa, né? A paz de Jesus, né? Meu Deus, eu vos dou a minha paz. Imaginem todo mundo caindo na cabeça dele, e ele ainda se importando com os próximos, né? Com as mulheres que choravam quando ele estava indo para Jerusalém ali para ser crucificado. As mulheres choravam por ele e falou: não chore por mim, chore pelos vossos filhos. Ele conseguia pensar nos outros, era uma paz imensa. Então é essa paz que invada cada um de nós e dos nossos corações, amém? Amém. Eu queria ler com vocês uma passagem, está em Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, verso, vamos ler, vou abrir aqui, a partir do verso 37, a gente leu o 37 e o 38. Hebreus 11, 37 e 38. Amém? De manhã eu coloquei todo mundo para uma confusão aqui para achar Hebreus 13, 38. O pessoal ralou aqui, você viu? É só o barulho da Bíblia, assim, ó. Flá. Não tem não, meu irmão. Não tem não. Aí ficou... O 11 tem, no 11 tem, o 38, o 37 e o 38. Diz assim: alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e ainda outros mortos a espadas. Alguns andavam vestidos com pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Amém? Antes de iniciar, fazer uma breve oração aqui também, tá bom? Deus eterno, glória ao teu nome, Senhor. Foi por causa do Senhor, como disse o pastor, é por causa de Jesus, porque senão tudo isso aqui é um teatro, é pó. Nada disso aqui interessa, Pai, nenhuma história, nenhuma pregação, se não for o Senhor. É por causa do Senhor que tudo isso faz sentido. Obrigado, porque o Senhor escreveu o teu nome em toda a história, Pai. Mostra a tua igreja que o Senhor continua escrevendo, Pai. Mostra a tua grandeza. Nós lhe pedimos, como disse Elias, mostra que há Deus em Israel ainda, Pai. Nos abençoe nessa noite, destampe os nossos ouvidos, e que a tua glória, a tua graça flua nessa igreja em nome de Jesus. Amém? Amém. A história da igreja é belíssima e ela começa exatamente na Bíblia. Aqui a gente pode ver nos versos que a gente leu, né? Depois de ele ter colocado a chamada galeria da fé, né? São os homens, os grandes homens do Antigo Testamento, principalmente aqueles citando do Antigo Testamento, os homens que passaram por todas estas coisas. Mas nós podemos ver que apesar de todas essas coisas, que você vê que ninguém falou aqui, ó, e eles foram assim aceitados em casa, servidos com picanha e Coca-Cola. Não tinha, né? Eles não foram isso, eles eram maltratados, açoitados, apedrejados, tinham que morar no meio de caverna, porque a igreja do Senhor sempre foi hostilizada, mas apesar de toda a hostilidade contra a igreja do Senhor, o Senhor continua triunfando com a sua igreja. O Senhor colocou esses homens por toda a história para mostrar para nós que Ele triunfa e que a história é dele. Os homens passaram por isso, mas coletaram uma grande história de fé. Eles olhavam para uma promessa que estava logo ali à frente. E eles profetizaram isso, queriam ver isso, tinham profecias a respeito destas coisas, mas não viram a promessa se cumprir. É o que vai falar nos versos seguintes. Eles não viram a promessa se cumprir. A promessa, no singular. Existia a grande promessa. Várias promessas eles viram. Muitos deles viram até fogo do céu caindo. Como Elias, que eu citei aqui agora, que ele disse essa frase: se a Deus de Israel desce fogo sobre esse altar, fogo desceu do céu e ele pôde ver a grandeza do nosso Deus. Homens morreram diante dele, porque estavam hostilizando o servo do Senhor. Eles viram muitas promessas de Deus, mas eles queriam a promessa. E a promessa é Jesus. Eles queriam ver o Cristo. Jesus Cristo, quando andava por aqui, dizia: muitos queriam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E agora vocês veem. E olha o privilégio que nós temos, porque nós olhamos para um Cristo que já veio. Eles estavam querendo ver para um Cristo que iria vir. Nós sabemos que Deus cumpriu a sua promessa.
Deus é fiel. E essa fidelidade nos acompanha até hoje. Deus é fiel e Ele trouxe o maior. E até a pergunta que tem na Bíblia é: Ele que não negou o seu Filho, não nos dará também com Ele todas as coisas? Aquele que não negou o seu próprio Filho, que já cumpriu a promessa, não nos dará também os alívios que precisamos para passar pelos nossos tempos? Ele dará. Ele dará o céu para aquele que crê, que é nisso que o versículo fala. O contexto desse versículo é: Ele te dará a vida eterna se você crer. Pode morrer e confiar nele, porque Ele nos levará para lá. Amém? E aí a gente caminha pela história também. Eu gostaria de apresentar aqui um pouco dessa história, que é a história dos puritanos. Deus continua escrevendo essa história. Aqui tem uma pintura, né, de Jane Augusta, 1925, onde ela retrata uma ideia do que seria uma família puritana. Como eles se reuniam, como eles comiam, ali trazendo os índios para perto, né? Estamos falando aqui também dos puritanos que foram para os Estados Unidos, e ali eles estavam comendo em torno da mesa. A oração tinha um ponto principal nessa mesa, o agradecer a Deus por cada alimento que Ele colocava, porque ali estava um povo que sabia que não merecia absolutamente nada de Deus. E quando Deus dá, é sinal de graça, e nós temos que agradecer pelo pão de cada dia. Uma das frases que me marcou para entrar nessa igreja aqui, que numa oração de homens, quando eu vi, o pastor Paulo estava orando, e ele orando ali, ele lembrou do trecho do Pai Nosso, ele disse assim: dai-nos o pão nosso. Ele parou e disse: mas nem o pão nosso, nem o pão a gente merece, Senhor. Então nos dá por graça. Eu falei: fiquei, ganhou. Que benção. Glória a Deus estar no meio de homens piedosos que sabem que tem que reconhecer cada pão que o Senhor nos dá. Né? As pessoas iam atrás de Jesus e falavam: até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ele falou: grande é tua fé, mulher, agora você sabe diante de quem você está. Uma migalha de Jesus é muita coisa, e nós devemos nos alegrar e glorificar o nome dele. E ali está, eu estou mostrando isso, porque esse vai ser o nosso assunto principal, e tudo começou, a ideia dos puritanos começou por uma transição entre a Igreja Católica e o rompimento dela. Houve uma grande divisão. Ali o rei, Henrique VIII, ele tinha problemas no casamento, queria se divorciar da sua esposa porque não lhe dava filhos, Catarina de Aragão, não lhe dava filhos homem, e ele queria um sucessor para o seu trono. Ele, não aceitando aquela situação, foi pedir uma indulgência, foi pedir uma liberação do Papa. Me libera aí, que eu quero me separar dessa mulher. Como a causa não era justa, a Igreja Católica dessa aqui acertou. Golaço. Por que você quer separar dela? Porque ela não me dá filhos homem. Isso não é legítimo. Então você não vai se separar. Aí ele falou: sabe de uma coisa? Sou rei, vou criar uma igreja para mim. Né? Não foi tão simples assim, mas esse é o resumo da história. Ele vai e cria, sai e rompe com a Igreja Católica por causa desse desejo dele de ter. E assim, quando liberou, e ele era um católico, ele era chamado e até tem um título de defensor da fé, porque ele escreveu algumas coisas para defender a fé católica. Ele saindo de lá, ele colocou muitas coisas do catolicismo nessa igreja, chamada Igreja Anglicana. Se você vê, uma missionária nossa estava até dentro, né, fazendo trabalhos dentro de uma igreja anglicana, ela existe até hoje. Né? O nascimento dela é na Inglaterra. Ele sai, e depois que ele sai e tem esse divórcio, ele casa com mais quantas mulheres, que depois está liberado agora? Mais 6 mulheres ele teve, para tentar, né, ter os seus filhos homens ali, motivado muito por suas paixões, pelo seu ego, mas ele trazia muito desse catolicismo para dentro dessa igreja anglicana. Eles tiram o Papa, a figura do Papa, essa figura suprema que a Igreja Católica mantinha. Agora ele tinha um poder tanto estatal quanto eclesiástico. E dentro dessa igreja aqui, ele começa, sim, a fazer coisas boas. A igreja estava liberta de algumas coisas que o catolicismo estava, né, que o catolicismo tinha. Ele já estava um pouco mais separado. A reforma protestante já tinha começado em 1500, com boa parte de Lutero. Então, aquela ideia de romper totalmente com a Igreja Católica começava a fluir no coração das pessoas. E as pessoas dentro da Igreja Anglicana começavam a ver que tinha muito resquício ainda da Igreja Católica dentro da Igreja Anglicana. E ele falava: nós temos que separar totalmente. E esse desejo de separar
totalmente, é onde vai nascer um desejo puritano, um desejo de pureza. Nós queremos nos livrar completamente de todo o resquício da Igreja Católica dentro dessa igreja, dessa nova igreja chamada Igreja Anglicana. E eles começam esse movimento, né? Mesmo tendo um rei assim, e você vê como que Deus restaura diante de toda a diversidade e de toda a história ruim, Deus tira coisas boas. E no meio dessa igreja, que começou talvez pelas portas dos fundos, começa a vir então um povo que tem uma paixão e um desejo pela pureza das Sagradas Escrituras, das letras, da igreja e da vida. E aí vem os chamados puritanos. E eles são chamados de puritanos novamente, como em Antioquia, né? Como nós fomos chamados pela primeira vez, como um insulto de cristãos, né? Cristão era uma ofensa. Quando chegava, né, na Bíblia, conta que foram a primeira vez chamado de cristão, era para ofender, não era para elogiar. Hoje, para nós temos com elogio, alguém me reconhecer como cristão. Naquela época, eles ali passando, os discípulos, estou voltando agora na Bíblia, eles, né, naquelas cidades, ou as pessoas vivendo em torno dos mandamentos de Jesus, são acusados. Lá vai os pequenos cristos, se parecem muito com ele. Na cabeça deles era uma ofensa. Na cabeça de quem ouvia, falava, ô Jesus, estou sendo assemelhado ao Senhor. E aí eles são chamados de cristão pela primeira vez. Aqui, há uma coisa pejorativa também. Eles chamavam, o cara saiu da igreja católica, já formou a nova igreja, já tem muito pouca coisa da igreja católica. Só que agora eles querem purificar ainda mais, e não estavam satisfeitos. Tira isso, tira a veste. Tira isso também lembra muito o catolicismo. Tira as relíquias, que traziam muitas relíquias dos santos do passado. Não queremos nada de relíquia. Já está bom? Não, queremos mais. Queremos mais. Queremos mais. E por eles quererem mais, eles são chamados de puritanos. Eles queriam toda a purificação, não apenas na igreja, mas na vida, na igreja e no Estado. Muitos deles escreveram tratados em vera para reis, porque eles queriam também uma mentalidade cristã no reino, no Estado. Eles se envolviam em todas as áreas. Ele queria que todas as áreas fossem justificadas, santificadas. Por quê? Porque o pensamento deles é tudo pertence a Deus. Todos os lugares pertencem a Deus. Não é só a igreja. Todo metro quadrado pertence ao Senhor. E tudo tem que ser purificado e santificado. E a isso eles são chamados então de puritanos. Vai, seus puritanos. E eles são acusados dessa fala. Um dos desejos deles era os afetos. É uma palavra muito presente quando você lê sobre os puritanos. Os puritanos queriam limpar o mais íntimo. Não era só na igreja. Para começar na igreja, eles queriam limpar o dentro, os afetos. Afetos têm a ver com a paixão, com aquilo que você ama, com aquilo que você é apegado, que você não consegue abrir mão, ou que você tem dificuldade para abrir mão. Puritano não aceitava que nasci assim, vou morrer assim. Que conversa é essa? Vamos abandonar isso daí. O que está te impedindo de orar, de amar a tua esposa, de trabalhar? O que está te impedindo de ir à igreja? O que te impede? Qual que é a luta que você tem que travar? E aí, então, vamos travar. Havia uma forte dedicação no discipulado nesse sentido. Vamos ficar perto das pessoas. Vamos entender o que está passando. Vamos entender quais são esses afetos e vamos lutar juntos, porque nós sabemos que Deus pode libertar as pessoas. E esse afeto era combatido com veemência. Eles tinham muita dedicação nisso. Aqui tem uma frase que eu quero compartilhar. Alguns homens que vão aparecer aqui são puritanos. Richard Baxter. Ele disse assim: a morte perde metade de suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne. Muitas das coisas que nós temos dificuldade para largar é por causa das paixões que nós temos carnais. E carnais aqui é aquele desejo pelas coisas que nós nos apegamos. Muitas vezes tem a ver com o nosso próprio ego, com nossos próprios desejos que satisfazem apenas a nós. Ele falou, se você lutar com isso, se você começar a lutar com isso, 50% da batalha já está ganha. Porque essa é a luta que você tem que começar a travar. Esse é o interesse pela pureza. O interesse pela pureza começa por você. Tem que começar por você. E os puritanos sabiam disso. Tem que começar por nós. Onde que a gente batalha? O que a gente tem que lutar para se livrar destas coisas?
uma outra purificação que eles tinham, e essa foi a porta de entrada para a pureza da igreja. E aí foi aonde houve uma ruptura dentro da própria igreja anglicana, porque a igreja anglicana que sai do catolicismo, agora é a igreja anglicana, o rei, mais na figura do rei e não propriamente a igreja, mas por mando do rei, começam a perseguir esses chamados puritanos. Querem pureza demais, já fizemos demais, a minha igreja já está boa, o rei devia estar pensando. E esses caras ainda querem fazer mais coisas, queremos tirar tudo. E toda autoridade agora não é de papa, mas também não é de rei. Quem manda na igreja do Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E através da palavra dele é que nós vamos avançar com essas pautas. E eles trazem um termo que foi conhecido depois, desse movimento, mas foi consolidado com chamada sola scriptura, que é um termo latim para somente as Escrituras. Somente as Escrituras têm autoridade. Somente as Escrituras é que vão dirigir a nossa vida. Somente nas Escrituras é que vamos dizer o que está certo e o que não está certo. Somente nas Escrituras vamos dizer o que é pecado e o que não é pecado. Nós não vamos fazer o que fizemos ali como os fariseus. Vamos fazer listas intermináveis para colocar nos ombros dos outros. Que nem Jesus falou, porque sempre que tem muita lista de moralidade dentro de igrejas, vira hipocrisia. Jesus falou assim, vocês fazem listas intermináveis e nem com um dedo vocês movem elas. Porque o que Deus diz é o que nós devemos nos livrar. O que os homens dizem só causam enfado e peso para os outros homens. E a sola escritura veio para ficar. Abram comigo aí em Apocalipse, capítulo 22, 18. Vou fazer uma leitura com vocês. Apocalipse 22, 18. Vamos ver se Deus também tem interesse que sua palavra seja preservada e vista e obedecida. Apocalipse 22, 18 diz assim: declaro solenemente, olha o tom que ele usa para começar a entrar no versículo. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras dessa profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. Verso 19, e se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro, dessa profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa, descrita neste livro. Não é mais o Papa, não é mais o rei, é Cristo que reina através de suas escrituras. É o que ele disse. A igreja será edificada sobre a pedra que é Jesus e sobre a doutrina dos apóstolos. Essa é a autoridade última. Não é o que eu acho, não são as minhas preferências. Aqui a pergunta já não é o que você crê, você gosta? É agradável para você? É se é verdade ou não. Tem muitas verdades de Deus que crentes antigos têm dificuldade de aceitar por preferências. Por pura preferência, como se a palavra de Deus fosse um buffet que você escolhesse o que você quer. Pregar toda a verdade, tudo que está escrito aqui, para a glória de Deus. Não tenho nenhuma preferência, não tem que ter nenhuma preferência. A pergunta não é se é aceitável, se é agradável. A pergunta é verdade? Se é verdade, creia, confesse e pregue. Isso é a mentalidade puritana. Se está na Bíblia, vamos pregar. Vamos pregar com um coração, com toda a garra. Vamos falar sobre isso. E aí, alguns morrem, por causa dessa sana. E aí, alguns homens compram a Bíblia com seu próprio sangue. Este homem, William Tyndale, ele começa a ler em grego uma tradução por Erasmo de Roterdã, e ele começa a ficar apaixonado por tudo aquilo que ele está lendo. A Bíblia, novamente, ou era em grego, ou uma outra que vai surgir em latim, mas aqui a dificuldade de ler nessas traduções eruditas não era de acesso ao povo. O povo comum não tinha acesso, só os mais instruídos. E ele começando a ler tudo aquilo, ele fala, meu Deus, o que é isso? E sabe quando você vê uma coisa na internet hoje em dia que explode a tua cabeça, você fala assim, meu Deus, eu só assisti aquele programinha me enganou o tempo todo, e quando você vai na internet, você vai ver alguma coisa, você fala, uau,
e tem fundamento histórico, tem isso, tem aquilo outro, você fala, meu Deus, e você não dá vontade de falar para todo mundo, porque a sensação de estar enganado é muito grande. Imagina alguém lendo a Bíblia, né? Lendo as Escrituras. Quando as pessoas iam comer na casa dele, ele começava a falar, só que ele viu que não era suficiente, porque falar uma vez, é que nem o pastor já falou aqui, participar de um culto é uma gotinha, você precisa mergulhar nisso, você precisa ter profundidade nisso, porque é isso que liberta. Ele, com essa paixão toda, começa a traduzir para a língua inglesa. Quando eles viram que eles estavam traduzindo para a língua inglesa, ele começa a ser perseguido. Aquela igreja que saiu daquela igreja católica, começa a perseguir os próprios puritanos. Ele foge então para a Alemanha, e na Alemanha ele começa a fazer várias traduções e enviar para o seu povo, enviar para a Inglaterra. E ele contrabandeia a Bíblia por roupas, por mudas de roupas para entrar na Inglaterra. O trabalho dele era tão incessante que falaram que em certa vez encontraram mais de 3.000 traduções, né? Traduções. Imagina naquela época, 3.000 exemplares. Hoje é fácil fazer isso, mas naquela época, olha a dedicação do homem. Uma pessoa se aproxima dele para tentar pegar alguma coisa, alguma falha, e num trajeto que ele está fazendo para uma cidade, conseguem atrair ele para um lugar e ele é morto estrangulado. Porque traduzia a Bíblia para o seu povo, para fazer conhecida a verdade de Deus. As Escrituras estão o testemunho do nosso Cristo. É lá, por toda a geração. O púlpito pode falhar, nós podemos falhar, mas Deus não falha. O que é verdade hoje vai ser verdade amanhã e para todo sempre. Sempre a palavra de Deus vai permanecer, céus e terras passam, mas as minhas palavras não passarão. Por mais fraqueza que haja em nós, há força na palavra de Deus. Este homem, então, é morto por causa disso. E começa esse enxame, essa vontade de ensinar a palavra e que as pessoas tenham acesso. Você viu que ele disse ali que o desejo é que ele não descansará até que o homem do campo, a pessoa mais simples, tenha acesso às Escrituras. Esse homem, João Meyer, ele ali já estava num conflito com a Igreja Católica também, disse, um simples leigo, armado com as Escrituras, é maior que o mais poderoso Papa sem elas. Qualquer pessoa aqui, meu irmão e minha irmã, se você ler, até um jovem, isso diz em Salmos, que um jovem pode ensinar uma pessoa mais velha, desde que medite nas palavras de Deus. Se você meditar nas palavras de Deus, isso tem autoridade. Sabe o que tem autoridade? É ter autoridade bíblica, porque a autoridade está na Bíblia, não está em nós. Está em quem escreveu ela, que foi o Espírito Santo dotando os homens de autoridade. Interpretação. Estamos dentro da igreja, estamos lendo Bíblia. E agora? Cada um interpreta do seu jeito. Cada um tem a sua questão. E até hoje a gente ainda passa disso. Como que você vê essa parte aqui? Eu vejo dessa forma. E você? Eu vejo dessa forma. Tem quantas verdades na Bíblia? E aí esses homens falaram assim, tem uma verdade na Bíblia. E eles começam em torno destas coisas. Então vamos discutir, vamos levar a sério. Se é assunto, o púlpito tem que pregar com autoridade, com graça de Deus. Não pode duvidar. Tem que pregar com a certeza do que as Escrituras dizem. Então, se assuntos estão nos separando, vamos para dentro desse assunto então e vamos discuti-los. Vamos chegar num consenso, dizer o que realmente está escrito, o que as Escrituras realmente afirmam sobre esses dados. O que os pais da igreja disseram sobre isso, o que a tradição veio falando sobre isso, como que foram cridos, o que foi tido como heresia, e eles começam a discutir todos esses assuntos. Vamos conversar sobre todos esses pontos. O que é verdade? Como saber se você é salvo? Você pode saber se você é salvo ou não? Nós perdemos a salvação? Podemos perder a salvação? Existe o livre-arbítrio? Qual é a ordem da salvação? Qual que é a direção? É eu em direção a Deus, Deus em direção a mim? O que acontece primeiro? A justificação? A santificação? O Espírito Santo vem na hora que a gente crê em Deus? Ou vem depois no segundo batismo? A gente tem um batismo especial lá na frente depois de crer nele? Ou não? Ou a gente recebe o Espírito Santo na hora que a gente crê? São assuntos importantes. Tem gente aí se matando dentro de igreja, esperando o Espírito Santo vir nela. E uma pessoa que crê no Senhor Jesus, tem o Espírito Santo. Qual é a autoridade última? Por quem Jesus morreu? Por todas as pessoas do mundo, pela igreja, pelos eleitos. Por quem Jesus Cristo morreu?
Podemos resistir ao Espírito Santo? Se o Espírito Santo vier me convencer, eu posso falar não? Eles discutiram sobre sistemas, eram caros a eles. Eles sentaram, vamos conversar. E eles fizeram um chamado sínodo. É algo menor que um concílio. Um concílio é uma coisa muito grande, sínodo é uma coisa pequena. Então vamos discutir, vamos colocar aqui, vamos discutir essas coisas. Vamos ver o que é certo, o que é errado. Como que essas coisas funcionam. E na Holanda, aqui Dort, o sínodo de Dort é porque é uma cidade. Dort é uma cidade da Holanda. A coisa está espalhando para todos os lugares, já estamos em 1618, e eles colocavam o coração em oração, e demorou 1 ano esse sínodo, debaixo de oração, debaixo de temor de Deus, de estudo das Escrituras, homens e mais homens estudando sobre esses pontos e falando, precisamos dar uma resposta, porque em todo lugar as pessoas estão discutindo sobre esse assunto, e nós precisamos mostrar como nós cremos. O sínodo foi pesado, que derrubou tudo, hein? Vamos lá. E eles discutindo essas coisas, e o âmago da fé deles estava aqui, ó. Soli Deo Glória, é um outro termo latim, são 5 termos latins que tem, só vou destacar alguns. Esse segundo aqui é o Soli Deo Glória. Somente a Deus a glória. É o âmago da coisa. É em tudo que nós vamos pensar. Qual é a doutrina que glorifica a Deus? Qual é o ensino que glorifica a Deus? Qual é o tipo de pregação que vai trazer glória para o nosso Senhor? Que destaque nós temos que buscar aqui das Escrituras para que o Senhor seja glorificado? Não que o homem seja o centro, mas que Deus seja o centro de tudo. O que coloca mais Deus ao centro? O que coloca Deus na posição que Ele tem que estar? Que é de soberania, que é de governo, que é de autoridade. E eles, em torno disso, e com meio nesse coração, somente Deus a glória. Me faz lembrar do Salmo 105. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, glória. Ao nome do Senhor Jesus Cristo deve receber glória. E em torno disso eles viviam. E como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Levanta para a glória de Deus, vai trabalhar para a glória de Deus. Tem gente que trabalha para quê? Porque tudo isso vai passar. E os puritanos tinham essa consciência muito clara. Ou eu faço para a glória de Deus, ou eu estou fazendo um teatro. Não importa a roupa que eu vista, não importa a profissão que eu tenha, se ela não for para a glória de Deus, nada disso mais importa. Nem comer, nem beber, porque até para as necessidades mais básicas, que é comer e beber, faça isso visando a glória de Deus. Esse pensamento muda a tua cosmovisão de vida. Eu oro para quê? Para que o Senhor seja glorificado. Até em orações podem mudar se você tiver um coração que visa a glória de Deus na oração. Porque muitas das nossas orações, e não tem problema nenhum ser petições, as petições, até aquilo que a gente pede, deve vir para a glória de Deus. Muitas vezes nós pedimos coisas para suprir apenas o nosso próprio eu. E se você tem uma mentalidade, como os puritanos estavam trabalhando aqui, e você pede para a glória de Deus, eu estou doente, como é uma oração de um puritano doente, Senhor, cura-me. Como todo bom ser humano, ele vai pedir para curar, cura-me, Senhor, dá graça, alivia, dá plena saúde. Mas se o Senhor for ser glorificado mais eu ficando doente, então me dê forças para aguentar a doença, para que o teu nome seja glorificado, porque quer na saúde ou quer na doença, o que importa é o teu nome ser glorificado. Já viu isso da boca de algum apóstolo? Quer vivo ou quer morto, o que importa é Jesus, o apóstolo Paulo disse. Porque o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Isso é Escritura, isso é visar a glória de Deus, não é o meu interesse. E se Deus quiser, seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade me livrar, me livra, Pai, porque eu sou um ser humano e preciso do teu alívio. Mas se não for, dá graça para eu poder suportar, para que teu nome seja glorificado. Já viu o testemunho de pessoas que enfrentaram coisas muito terríveis, mas continuaram crendo? São poderosos ou não são? Trazem glória para Deus ou não? A gente é uma igreja que gosta muito de se livrar dos problemas. E como todo ser humano, nós devemos orar pela paz. Devemos pedir a Deus o alívio.
Mas quando dá testemunho no meio da provação, é lindo demais se ver. É belo demais. Quão inspiradora é a nossa fé. Você viu que nos versículos que a gente leu de Hebreus, o que ele cita? Foram cerrados ao meio. Cerrados ao meio. Provavelmente dizem que talvez seja o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio, que passou 3 anos andando nu para testemunhar sobre Deus. Homens que viveram para a glória de Deus. Todo pensamento, mas esse pensamento também ele é libertador, porque o que traz glória para Deus não é apenas eu estar falando aqui. Por exemplo, você como ouvinte aí pode trazer muita glória para Deus, com seu coração contrito, quebrantado, temente a Deus. Eu vou cultuar a Deus de forma temerosa, eu vou louvar com consciência e vou oferecer um culto racional. Eu tenho a oportunidade de fazer isso daqui? Tem. Quando você vê uma pessoa como o irmão Ricardo me trouxe água, ele falou, nem um copo de água deixe passar, porque se faz para a glória de Deus, o Senhor é glorificado, meus irmãos, e a igreja do Senhor fica viva, porque já não mais está com o interesse de se mostrar um para o outro, mas está com o interesse que Deus seja glorificado, e quando Ele é glorificado num lugar, fica muito lindo conviver naquele lugar, é belíssimo. A Deus a glória. Deixa eu colocar aqui, mais uma citação de Richard Baxter. Ele disse assim, sou apenas uma caneta nas mãos de Deus. Que louvor se deve a uma caneta? E por que ele usou essa frase? Porque de todos os puritanos ele foi o mais prolífero de todos eles. Escreveu mais de 79 volumes. Os livros dele estão aí para você ler até hoje. Eu já recomendei um de manhã e queria recomendar um à noite. Um outro livro dele, poderosíssimo, chama O Descanso Eterno dos Santos. Leia esse livro. É um livro tão poderoso, que tem tanta piedade, um desejo tão grande de morar com o Senhor, porque ele nos faz lembrar o que nos espera. O dia que a gente vai descansar, enfim. Não vai ter mais doença. Não vai ter mais acordar de manhã para ir para um trabalho que só traz uma coisa penosa. Não a honra do trabalho, que Deus nos deu trabalho, mas aquela coisa penosa, do cansaço, do dinheiro que é escasso, da saúde que está se debilitando conforme o tempo. Estava conversando agora com a Lu, da minha esposa, que está com problemas na pele, né? Está com alergia. Não vai ter mais nada disso. A gente vai descansar. Enfim. Não vai ter que mais preparar mensagem para tentar falar de um Cristo que a gente não consegue glorificar como Ele merece. A gente se mata, a gente não arranha nem a ponta do iceberg, porque Ele é muito mais poderoso que tudo isso, que todas essas falas, que todas essas canções. Isso aqui não é nada perto do que Ele é, mas a gente tenta se esforçar para falar bem dEle, mas naquele dia, acabou. A gente vai vê-lo e vai ser conhecido. E a gente vai conhecê-lo assim como a gente é conhecido. O descanso eterno dos santos. Ele escreveu, por isso ele disse, sou apenas uma caneta. Que louvor tem uma caneta, visando a glória de Deus. Um outro destaque que eu queria dar, e já indo para o final, é depravação total. A depravação total é a leitura de que você é totalmente corrupto, e que não há nada de bom em você, e que você precisa da graça de Deus para exatamente tudo, até para orar. Há pecado na nossa oração. Até no nosso arrependimento há pecado. Muitas vezes a gente fala assim, confessei o pecado. Muitas vezes você está aliviando a tua consciência. Você não está nem se arrependendo. E até no arrependimento há uma falha. Porque de vez em quando você quer ser aprovado por Deus e há um interesse de aprovação só. Palavras vazias. Em tudo em nós há pecado. E essa sensação de que em tudo há pecado em mim, você conhece a si mesmo? Eu sei quem é o Douglas. Eu conheço esse cara aqui. E eu preciso desse Jesus. Eu preciso muito desse Jesus. O Antigo Testamento é uma só lição de moralidade se não tiver Jesus. O Novo Testamento nem existiria. Mas olhando para qualquer parte da história, e esses homens, se não tiver Jesus, é só um monte de imoralidade. É só um monte de não faça, não faz isso, não faz aquilo outro. Agora, porque tem Jesus, a gente tem esperança. E se você não entender quem você é, você não vai entender quem Ele é. O puritanismo trouxe a ideia de que só 2 coisas precisa para você que é boa para a sua salvação. Uma, conhecer a Deus como Ele é. E outra, conhecer a ti mesmo. Conheça a ti mesmo.
Leia, por exemplo, Romanos, capítulo 3, versículo 9, onde ele dá o currículo, e depois pega aquele currículo e envia para qualquer lugar do mundo. Você não pode ter todas as faculdades e todos os méritos que você pode ter passado, mas o teu currículo está escrito em Romanos capítulo 3. E o único capaz de tirar aquele currículo, de rasgar e dar um currículo totalmente correto, perfeito, impecável, é o currículo de Jesus. Por isso que ele veio ao nosso favor. Nós precisamos dele a todo custo. E essa ideia da depravação total faz isso. John Owen, o puritano mais esclarecido, mais conhecido, talvez pela genialidade das formações teológicas dele, disse: o Senhor Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. A versão aqui, para você ver já nesse primeiro ponto, é de cima para baixo, é Cristo quem santifica, é Cristo quem opera, é o Senhor Jesus Cristo que é poderoso para nos salvar, é Ele que está trabalhando em nós. Porque esta cabeça viva não admite membros mortos. Se Jesus Cristo ele santifica, ele purifica, e nós precisamos acreditar nele. A ceia, ela fala um pouco disso nos versos, quando vai introduzir a ceia. Diz que não tome a ceia sem antes discernir o corpo. Não toma ela indignamente. Se você tiver a palavra só indigno na sua cabeça, você não toma santa ceia. Não tem como tomar ceia. Eu sou indigno de tomar. Eu sou indigno de olhar para a ceia. Eu sou indigno. Mas alguém se fez digno para que eu pudesse tomar. E ele me disse: pode comer. Porque Jesus é digno diante de Deus. E ele agora me santifica, me purifica, me restaura e agora fala: coma e beba do meu sangue. O discernir o corpo é um pouco disso. Discerna quem você é, o seu estado de miserabilidade. E quando você tocar na ceia e lembrar de quem ele é, não que ela tenha alguma santidade em si, mas a presença de Cristo está no meio de nós, e nós nos lembramos dele, ele está presente na Santa Ceia. E ele fala assim: discerniu agora? Discerniu quem você é e discerniu o que eu fiz? Agora coma e beba. Porque aquele que come e bebe sem discernir estas coisas, come para a sua própria condenação. Você sabe quem você é? Você sabe quem eu sou? Então coma e beba. Algumas aplicações. Vida santa. Vida santa, a gente tem problema com a palavra santidade. Você é santo e você é santa se você crê em Jesus Cristo, porque fala que você é separado. Santidade tem a ver com estar separado para Deus. Não significa ser impecável. Pecou, sabe que não distingue de qualquer pessoa que está lá fora agora, que não crê no Senhor Jesus. A única diferença, falando de um exercício espiritual, é o arrependimento. Eles pecam, sentem culpa, mas passa. Nós pecamos, sentimos culpa, mas temos que nos arrepender, porque culpa qualquer um tem. Tem que virar arrependimento, tem que virar mudança, tem que vir luta para lutar com aquele afeto. Deus me ajuda a não fazer mais. Vida santa é isso. Isso é que distingue. Você pecou, fez errado, quando você se arrepende, está limpo. Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele vem e te justifica. Sãs doutrina, cresça no conhecimento e na graça de Deus. É a palavra de Deus, não são seus pensamentos, não são suas preferências, não é a pessoazinha que está dentro do YouTube lá da vida. Até para você discernir o que está passando lá, leia as Escrituras, conheça, se aprofunde. Soberania de Deus. Cada metro quadrado que existe nesse mundo é dele, a ele pertence. Não existe lugar que não seja dele, o teu trabalho é dele, o que você faz é dele, as transições que você faz é dele. Como você ama a tua esposa, é dele. Todas as coisas são dele. Como você ama o teu marido, é dele. Deixa eu me guardar. Tudo é dele. Todo metro quadrado é dele. Discipulado. Você tem feito discípulos, se importado com outras vidas? Aqui existe homens que procuraram em casa, pessoa a pessoa, cada momento, em cada oportunidade, tinha um propósito para ver se aquele coração estava em Cristo ou não. Porque podemos ter pessoas aqui no nosso meio que só estão frequentando a igreja, para aliviar alguma coisa que eles fizeram durante todo o mês, durante toda a semana, ou talvez toda a sua vida. Cristo já nasceu ali? Porque se Cristo não nasceu ali, como disse aí John Bunyan,
Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se ele não nascer dentro de ti, estarás eternamente perdido. Nada disso aqui importa se Cristo não nascer no teu coração. Nada disso. Não adianta nem voltar para casa, ou dormir, qualquer coisa, é exercício fútil. Tudo isso é besteira. O tempo passa. Já está acabando. Tem que nascer em ti. John Bunyan foi o que escreveu O Peregrino, o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Tem a Bíblia e tem o Peregrino. Pelo um latoeiro, um homem que consertava latas, falava que entre John Owen e ele era o mais simples que tinha, e escreveu O Peregrino, o mais simples dos puritanos, para você ver o quanto eles estudavam as Escrituras. E por último, eu quero terminar, Charles Spurgeon, chamado e conhecido talvez como o último dos puritanos, já está bem pertinho ali, de 1900, né? 1892, morreu no Reino Unido. Se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Levava a sério os afetos, levava a sério aqueles desejos que você está prorrogando, que já deveria ter tomado, para glorificar a Deus através da tua vida. Tem desejos nossos por puro egoísmo que a gente adia para não trazer glória para Deus. Várias coisas que a gente poderia estar fazendo para a glória de Deus. Faça isso, comece hoje. E eu queria terminar aqui, numa pequena aplicação, para você levar uma coisa simples, para amanhã, para um dia que você conseguir, para o próximo domingo, talvez, eu não sei. Almoce com a tua família numa mesa, como a gente viu ali, os puritanos, simples, um desafio plausível. Almoce, olhe nos olhos, desligue o celular ou tire o celular ali da frente. Coloque qualquer distração para fora, não ligue a televisão. Almoce você, seus filhos, se você tem filhos. Se você é um filho, não tem filhos, mas está com seus pais, almoce com seus pais. Aplique um tempo de dedicação à tua família. Se tem uma coisa belíssima entre os puritanos, é que a família era em alta conta. Então sente com eles. Olha que lindo que a mulher de Charles Spurgeon disse. Fazíamos culto domésticos, ela disse. Sempre. Quer hospedados em um rancho nas serras, quer em um suntuoso quarto no hotel da cidade. A bendita presença do Espírito Santo que muitos crentes dizem impossível alcançar, era para nós uma atmosfera natural. Vivíamos e respirávamos nele, relatou certa vez Susana, a esposa de Charles Spurgeon. Vindo da esposa tem um peso ainda maior, né? A gente fazia culto direto e o Espírito Santo vinha em nossa casa e a gente tinha um tempo com ele. Sente numa mesa, coma com os teus. Ouça um pouquinho das histórias dele, fale menos e ouça mais. Faça uma oração para glorificar a Deus e que o Senhor seja glorificado. Vamos fazer uma oração? Para terminar. Glória ao teu nome, Senhor. Não a nós, Deus. Não a nós. Mas é ao teu nome, glória, Senhor Jesus. Glorifica o teu nome, Senhor Jesus Cristo, porque minha vida vai passar, a vida dos meus irmãos vão passar, Pai. Mas o Senhor permanece, é a única coisa, o único nome que deve permanecer para sempre, de geração em geração, é o teu nome, Pai. Pregações se esquece, metade dos nomes aqui a gente já esqueceu, muitos dos puritanos nós nem sabemos o nome, porque o que importa não é o nome deles, e nem os personagens próprios da Bíblia. Tudo o que importa é o Senhor e o que o Senhor fez nessa história. O quanto o Senhor tem feito, Pai, diante e apesar de nós, apesar de massas corruptas, sujas, que o Senhor veio e purificou, Pai. O Senhor tem feito uma bela história, Senhor. Feito resistir. Faz com teu nome, Pai, seja glorificado de leste a oeste, de norte a sul, Pai. Em toda casa, em cada mesa, em cada lar, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.